O que pode acontecer com o Eduardo Bolsonaro, que fez uma declaração ironizando o sofrimento da Miriam Leitão, a jornalista Miriam Leitão, que foi torturada no período da ditadura? É o que a gente vai ver agora, na primeira do dia da coluna de terça. Mais uma vez, Eduardo Bolsonaro faz uma declaração contra a democracia e valorizando e glorificando as ações dos grupos de repressão à democracia militares, como o DOI-CODE e o DOPS, nos tempos da ditadura militar. A jornalista Miriam Leitão foi atacada dessa vez por ele nas redes sociais e ele tenta diminuir o que aconteceu com ela. Ela era uma mulher que estava grávida e foi jogada num porão depois de ser torturada, e dentro desse porão tinha uma cobra. O que pode acontecer com o Eduardo Bolsonaro? Nada. Essa é uma verdade dura, porque o PSOL e o PCdoB fizeram um repúdio na Câmara e vão tentar caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro, mas isso na prática não vai acontecer. E aí é que está o problema. Os militares, desde o começo da ditadura, tentam diminuir o que eles fizeram, chamando de revolução. Revolução para manter o Estado brasileiro, pela nação brasileira. Mas na verdade o que eles fizeram foi um ato terrorista. Eles fizeram com que pessoas como professores, jornalistas, intelectuais, estudantes, muitas vezes protestassem e não voltassem para casa. Foi o caso também do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado nos porões do DOI-CODE e não foi morto. Assim como ele, várias pessoas precisaram se exilar, morreram, e outras precisaram se exilar, e as que sobreviveram voltaram para tentar estabelecer no Brasil uma democracia. Desde então, os grandes generais desse período obscuro da política brasileira são glorificados pela família Bolsonaro. O próprio Bolsonaro faz isso dia sim, dia não, ou dia sim, dia sim. E Eduardo Bolsonaro fez isso, que é um ato cruel, é um ato que causou repúdio de muitos parlamentares, mas na verdade, como boa parte do Congresso e o Centrão não quer mexer nesse tipo de assunto, e que para o Centrão também faz pouca diferença, porque o Centrão só interessa em dinheiro e poder, e não na história, e não em decência, porque isso é uma questão de decência, não vai acontecer nada com o Eduardo Bolsonaro, mas deveria. Ele deveria ser caçado, ele deveria ser preso, e esse tipo de ironia com a memória das pessoas que sofreram na ditadura deveria ser crime. Quando você vai em Ricardo de Albuquerque, um cemitério lá no final da Zona Norte do Rio de Janeiro, você vê um monumento do grupo Tortura Nunca Mais. E lá dentro há pessoas enterradas da VAR Palmares, do MR8. A Miriam Leitão, por mais que, como o presidente Lula disse, tenha divergências entre eles, e é notória a divergência entre Lula e a Miriam Leitão, e eu tenho também várias divergências com ela, é inadmissível e é desumano fazer esse tipo de coisa com ela. Porque ela é uma jornalista, e ela é uma mulher, e ela é uma mãe, e ela é uma cidadã brasileira. Ela congrega todos os elementos, e ela congrega todos os elementos para manifestar sua indignação, seja numa democracia, seja numa ditadura, que foi o que ela fez. E a gente deveria respeitar o que a Miriam Leitão passou na ditadura. Infelizmente, até dentro da esquerda há pessoas que falam coisas de forma desumana com a Miriam. E acho que a gente deveria refletir sobre isso. Quem passou pelos porões da ditadura e quem passou por aquele momento e foi exilado ou passou por qualquer outro problema precisa ser respeitado na sua memória. Infelizmente, com o Eduardo Bolsonaro, não há sinais de que alguma coisa de fato vai acontecer com ele. E, de fato, esse é que é o problema. Meu nome é Anderson França. Apoie a coluna de terça. apoia.se/coluna de terça ou pelo pix colunadeterça@gmail.com. Precisamos pagar impostos, as nossas estagiárias, e a gente também tem um recado para você. Oi, minha gente, estou passando aqui bem garota, Lídia Órfão, pela coluna de terça, só para lembrar, que esse mês a gente está ajudando o projeto da Vovó Tutu, lá na Brasilândia, que alimenta milhares de pessoas, hein? Olha aí que beleza. Vamos parar de ajudar a gente inútil, né? Vamos parar de dar dinheiro pra gente inútil? Larga o dedo aí, Pix, com gente que realmente faz a diferença. fluxodejustiça@gmail.com